você tem que trabalhar para outras pessoas, sim, mas você tem que colocar uma meta para você alcançar, para você conseguir montar o seu negócio, você ficar fazendo planos, tá? Não vai, ó, quando você estiver trabalhando para outras pessoas, não vai só por ir não. Poxa, hoje eu tenho que trabalhar de 9 a 2 horas da tarde, de 9 às 4. Nossa, que saco, velho. Faz o seguinte, faz do trabalho onde você está trabalhando, faz para o seu patrão, para a pessoa que tá te dando oportunidade, como se fosse no seu próprio negócio. Você vai trabalhar como você estivesse fazendo para você. Felipe, por que isso? Se eu estou trabalhando para outra pessoa, por que eu vou fazer como se fosse meu? Porque olha só, se você faz para as outras pessoas de qualquer jeito, no seu negócio também vai ser de qualquer jeito. Você vai fazer de qualquer jeito para você. Quando eu saía de casa para trabalhar, eu fazia como se fosse meu. Cara, eu atendi o cliente da melhor forma, eu ia repor as mercadorias da melhor forma, eu ia colocar o que tinha que ser colocado naquele mercado como se fosse meu. Eu estava pensando como se um dia fosse o meu negócio ali. Então você nunca deve fazer o negócio de outras pessoas de qualquer jeito. Isso vai ajudar muito você lá na frente. Ó, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui para vocês é que quando as suas atitudes, elas vão pesar muito mais lá na frente. Felipe, o que é isso? Explica para mim. Algum tempo atrás eu estava indo fazer compras e aí eu decidi passar numa padaria e comprar um pão na chapa e tomar um cafezinho, porque eu tinha saído atrasado e tal. E aí eu chegando naquela padaria, quem me atendeu foi uma pessoa que me conhecia. A gente conhecia por jogar futebol e tal, e a gente fez ali um coleguismo, né, vamos dizer assim. E aí eu passando naquela padaria, eu pedi um pão na chapa para viagem, né, eu ia comer dentro do carro, eu pedi um pão na chapa e um cafezinho. Mas só que o rapaz, ele colocou dois pão na chapa e colocou dois pão na chapa no saquinho e um cafezinho. Só que esses dois pães na chapa não foi cobrado. Ele colocou só um pão na chapa naquela comanda. Eu falei, poxa, cara, não faz isso não. Eu cheguei dentro do carro, na hora que eu abri o saquinho, tinha dois pão, eu só tinha pedido um, o cara colocou dois para mim. Eu voltei na padaria e falei, olha, o cara se enganou e eu quero pagar outro pão. Eu paguei outro pão. Mas só que o cara não tinha se enganado. Ele colocou, quando eu vi ele, eu falei, cara, não faz mais isso não, que você se complica e me complica também. E aí ele falou, não, cara, era para você ter deixado, eu te ajudei, eu quis te dar um pão. Eu falei, cara, mas não precisa disso, você está trabalhando, você não precisa fazer isso. E aí, cara, você olhando para uma pessoa dessa, algum tempo eu vi esse rapaz e ele estava desempregado. Poxa, o que aconteceu, cara? Você saiu daquela padaria. Cara, o cara é um saco, coloquei o cara lá na justiça, eu quero receber os meus direitos, o cara era muito reclamão tal. E aí, meu amigo, hoje eu tendo meu próprio negócio. Se eu conhecesse aquela pessoa, eu precisando de um funcionário, vocês acham que eu ia dar oportunidade para aquele cara que um dia fez pilantragem com outra pessoa, sendo que eu estava do outro lado como cliente? Cara, eu não vou dar oportunidade para um cara desse sabendo do histórico de uma pessoa dessa. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ele fez para o patrão dele, querendo prejudicar, querendo ajudar um amigo, ele vai fazer isso comigo também. Então, as suas atitudes, isso vai pesar muito na sua trajetória para você conseguir o seu negócio. Então, se você faz as suas coisas com honestidade, as portas sempre vão ficar abertas. Tá? Então, sempre onde eu passei, eu sempre procurei deixar as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque você tem que passar abrindo portas e não fechando portas, tá? Não tem essa coisa que você não precisa de ninguém, eu tô com meu negócio hoje, não preciso de ninguém. Você precisa sim. Para você conseguir ter o seu negócio, você tem que ter atitude, atitude positiva e pensamento positivo. Felipe, atitude positiva e pensamento positivo. Por que isso, cara? Olha só, eu lembro que quando a gente morava no Goiás, eu ainda era garoto ainda, não tinha começado a trabalhar com vendas ainda, e a gente estava passando por algumas dificuldades na nossa casa. Meu pai estava trabalhando em uma tijoleira, e aquela tijoleira ela atrasou o pagamento do meu pai. O patrão dele atrasou o pagamento lá e a gente começou a ter situações complicadas dentro de casa. E eu falei, cara, e agora? Eu, por ser o mais velho, eu preciso fazer alguma coisa para, pelo menos, ajudar a comprar o pão do nosso café da manhã, porque realmente a situação estava muito complicada. E aí, cara, eu conheci alguns colegas da minha escola, quando eu estudava, eu fiz algumas amizades lá na cidade de Abadiânia, e os meninos falaram que tinha uma sorveteria, que o nome da sorveteria, inclusive lá em Abadiânia, é a Sorveteria Pinguim. Não sei se tem ainda, não sei se existe, mas na época era uma das sorveterias mais conhecidas lá na cidade.
E eu cheguei para o dono da sorveteria e falei, combinou tal, combinou a porcentagem, e nos finais de semana, quando era no sábado e no domingo, eu ia vender os meus picolés. Então, assim, quando eu vendia os picolés, eu estava tendo um aprendizado muito grande. Eu estava aprendendo ali lidar com as vendas desde muito cedo, aprendi a passar troco, conversar com os clientes. Eu agradeço muito por essas oportunidades que as pessoas me deram. Começar a trabalhar com vendas foi uma coisa que eu aprendi muito ali no campo de batalha, na rua. Então isso, você tem que entender que é você que faz as oportunidades acontecerem. Eu lembro que teve um certo dia que um cliente chegou aqui para mim e falou o seguinte: cara, eu estou desempregado. Começou a reclamar, eu estou desempregado e o trabalho de pedreiro, e o serviço está muito difícil. Eu escutei o que esse cliente falou, e aí eu comecei a conversar. Chegou outro cliente, eu fui atender outro cliente, e o cliente falou que estava precisando de um serviço de um pedreiro, porque tinha pegado uma obra e tal. E aí eu falei, cara, eu liguei os dois pontos. Olha, um cliente falou que estava precisando de trabalho, e outro cliente falou que estava precisando de uma pessoa para trabalhar. E aí eu apresentei essas duas pessoas. E, cara, quando eu apresentei um para o outro, o cara falou que pagava um valor, e o pedreiro que falou que estava parado falou que não ia porque era muito pouco. Eu falei, cara, não faz isso, velho. É melhor você começar a ganhar um pouquinho do que faltar. Talvez se esse cara tivesse aceitado um convite para trabalhar, ganhando pelo menos, sei lá, na época era 15 ou 10 reais a menos do que ele estava acostumado a ganhar, ele preferiu ficar parado e interromper algumas oportunidades que viessem a acontecer. Então, cara, se a pessoa está precisando e você nega ajuda, você está evitando uma coisa, você está deixando talvez uma oportunidade muito grande mais na frente passar. Porque olha só, se uma pessoa que ofereceu trabalho, ele tem várias outras fontes de contato. Se esse cara tivesse aceitado esse trabalho e tivesse por esse valor, se ele tivesse feito um trabalho bem feito, talvez essa pessoa aqui teria dado mais oportunidades para ele não ficar mais parado, mas ele achou melhor ficar parado. Então depois não reclame porque as coisas só acontecem para as outras pessoas. É muito fácil, né? Às vezes as pessoas chegam para você e falam o seguinte: "Ah, fulano, por que que você, porque você tem sorte? Sorte? Será que é sorte a pessoa cada vez mais está evoluindo, cada vez mais está dizendo sim para as oportunidades do que negando as oportunidades?" Então, é muito fácil quando as pessoas elas conseguem comprar algum objeto, conseguem montar um negócio, conseguem comprar uma casa, conseguem comprar qualquer que seja o objetivo, elas conseguem alcançar. É muito fácil as pessoas chegar para você e falar que foi sorte, porque as pessoas elas só começam a te ver quando vai dar certo, mas não vê ali o sacrifício que você está fazendo para as coisas acontecerem. Então, primeiro, para você conseguir um dia montar o seu negócio, você sempre tem que ter atitude positiva e pensamento positivo.